E tem a questão também de não haver espaço para a terceira via. A gente já tem falado disso desde as eleições anteriores, que o Brasil acabou se polarizando, é como acontece nos Estados Unidos, mas lá tem uma definição de campo ideológico, de política de governo, de gestão da economia, que tem uma diferenciação grande. Trump tem as particularidades dele, é um modo todo próprio de agir em questões geopolíticas, né, e uma série de coisas. Mas você tem uma situação mais definida entre os partidos, né? Talvez Trump tenha fundado a própria terceira via nos Estados Unidos, que não é exatamente a política do Partido Republicano, mas também não era a política do Partido Democrata. No Brasil, me parece que ocorre em dois lados. De fato, o eleitor brasileiro optou massivamente em 2022 pelo campo lulista e pelo campo bolsonarista. O que vem depois disso são pesquisas que mostram um certo cansaço do brasileiro com essas duas opções. O brasileiro veio em pesquisas que ocorreram durante os últimos 4 anos, mostrando que gostaria de opções a Lula e opções a Bolsonaro, que gostariam de que Lula e Bolsonaro se aposentassem. Mas esses eleitores, por um lado, nem optaram por outros candidatos, uma vez que as pesquisas começaram a rodar. Eles foram para as opções Lula e Flávio Bolsonaro, nesse caso, mas também os partidos não parecem acreditar na viabilidade da terceira via. Os partidos não acreditam e não querem se arriscar. É claro, a gente podia falar... E querem agradar o mesmo eleitorado, né? Querem agradar o eleitorado em 2026, porque eles têm a memória de 2022, presumem que em 2026 vai ser o mesmo esquema e não querem fazer um investimento. Por exemplo, pensar, olha, o eleitorado há uma parcela do eleitorado que mostra um cansaço com o lulismo e com o bolsonarismo. Talvez a nossa candidatura não vença em 2026, mas vamos fazer um investimento na construção de um campo alternativo. O PSD ensaiou fazer isso, mas me parece que o empenho na campanha de Caiado, da mesma coisa com o Novo, o empenho do partido na campanha do Zema não é como poderia ser, porque para muita gente, dentro da própria política, o eleitor irá às urnas em 26, como foi a 22, procurando o bolsonarismo e o lulismo. Mas esses candidatos seguem a cartilha da direita, não é? Você vê no campo de esquerda e centro-esquerda apenas Lula, e com uma falta de renovação de lideranças nesse campo em âmbito nacional. Então, nós temos o Lula colocando, tem a posição dele, aí fica aquela questão, quem vai ser o sucessor num próximo mandato, caso ele ganhe, ou mesmo que se ele não ganhar a próxima eleição. E aí eu queria colocar isso no contexto global que nós temos, de um avanço da direita, principalmente na América Latina. Nós tivemos votações apertadas tanto no Peru como na Colômbia, uma margem de vitória muito pequena, mas os candidatos de direita ganharam. A Colômbia, pela primeira vez, vai ter um presidente de direita. Você acha que isso interfere no Brasil também? Como é que o Brasil fica nessa situação com o Lula reeleito, né? E bem colocado hoje nas pesquisas? A gente pode ter uma situação de relativo isolamento do Lula no continente. É claro que o Lula é um político muito experiente, é um cara esperto, saberá navegar com opositores no continente, como ele sabe navegar. Nessa política internacional, o Lula é muito mais ecumênico do que na política nacional. Ele fala com todo mundo. Durante os seus mandatos, ele teve relações com políticos de todos os tempos. Eu acho que a relação dele com o Trump mostra como ele pode navegar. Mas o crescimento da direita na América do Sul talvez nos mostre, de novo, o quanto a direita brasileira está perdendo uma oportunidade. O quanto a direita brasileira, que é bem organizada, que se organizou nos últimos anos sob a liderança de Jair Bolsonaro, incontestavelmente, está perdendo uma oportunidade nesse ano. A gente não consegue imaginar que estaríamos numa situação em que a direita estaria nadando de braçada no Brasil. Lula é o presidente e a presidência da República ainda é um poder muito forte. A caneta do presidente ainda é muito importante. Mas a direita brasileira teria tudo para ser competitiva se tivesse escolhido um outro candidato, um candidato que não apenas não estivesse nesse momento tendo que se explicar por relações com Daniel Vorcaro, o banqueiro
o que está no centro das discussões sobre corrupção no Brasil, mas também que tivesse um candidato capaz de aglutinar o seu campo. Lula não encontra defecções na esquerda porque Lula consegue aglutinar o campo da esquerda sob o seu nome. Na direita, Flávio Bolsonaro não é esse candidato. Flávio Bolsonaro não consegue aglutinar o campo da direita sob o seu nome porque há diversas contestações. Então, talvez a gente esteja para ver no futuro, na esquerda, o que a gente já vê hoje na direita, uma vez que Lula se aposente, a intenção de voto do campo da esquerda se pulverize em outros pretendentes que não necessariamente fossem filiados ao PT e não necessariamente tenham o PT nessa liderança.